Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. O vídeo deu uma picotada. Vamos continuar então. Estávamos aqui, né? Então esse é um exercício que ficou para casa. O tio estava fazendo considerações a respeito dele, né? Então a ideia é dar uma meia equacionada para você entender o exercício, mas aí você resolve na tua casa. Muito bem. Então, essa tabela aqui, ó, né? Esse típico exercício que pode cair num concurso, alguma coisa assim, numa prova, ele suprimiu a coluna dos volumes, né? E, portanto, mesmo que eu quisesse pegar os dados da segunda derivada para jogar na fórmula acoplada, não daria. Não daria porque eu preciso do VA, do VB, do potencial A e potencial B, né? Então, o que dá para da maneira como ele arranjou os dados aqui, o que dá para a gente perceber com a tabela da titulação original, da primeira derivada e da segunda derivada? Dá para perceber no olhômetro, né, que o volume equivalente está por aqui, né? Ó, a segunda derivada explode para cima e depois explode para baixo, ó. Então está entre 20.800 e menos 18.300, né? Tudo bem? Tá por aqui, ó. Quando eu olho para a primeira derivada, tá aqui, ó, 2.390, né? Onde eu tenho a maior empinada, né? Quando eu rebato na coluna dos volumes aqui, ó, 23,1, tá? E como aqui, quando foi chegando próximo do volume de equivalente, o camarada fez de 0,1 em 0,1, dispensa até o uso da segunda derivada, porque ele teve a sensibilidade de ir de 0,1 em 0,1, né? Então, a gente sabe que o volume equivalente está entre 23,1 e 23,2. Ou seja, pode ser 23,15, 23,11, 23,12, 23,13, né? Porque o VA e o VB tá aqui, né? Ah lá. Aí vamos combinar, né? 23,1, 23,15, 23,17. Não dá muita diferença, né? Usa o 23,1. Tá ótimo. Você já tem uma sensibilidade muito boa, certo? Você já está achando o volume de uma maneira bem interessante. Então, vamos equacionar aqui o exercício para você dar conta dele em casa. Olha lá, vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Então, tá aqui a nossa brincadeirinha, né? Opa! É muito bonita a química, né? Olha lá. Com corzinha bem bonitinha para você ver. Ai, eu adoro quando você faz corzinha. Aí, ó. Esse aqui é o hidrogênio ionizável. Isso aqui vai reagir com NaOH. É essa daqui a nossa titulação, né? Olha lá. O NaOH vem na bureta, ó. Eu tô titulando AS, gente. Tá vendo como é que é útil? O NaOH vem na bureta. E aqui no beckerzinho, com o peixinho aqui, vem o AS, né? Então, provavelmente, ele não falou aí no exercício, mas provavelmente ele pegou um comprimidinho de AS, macetou ele, né? Dissolveu em água, beleza? Ele não falou nada da preparação, ele só falou da titulação rapidinho, mas ele fez todo esse preparo. Dissolveu o comprimidinho em água, aí começou a titulação, certo? Então, a AS está aqui, ó. AAS. Muito bem. Aí, qual que vai ser a estrutura formada, né? Olha lá. Opa, não tem nada disso, é aqui, ó. A estrutura formada é essa daqui, ó.
O Na veio para cá, né? Na verdade, o Na fica na forma de Na+, em solução. E essa estruturinha fica na forma menos. Mas eu botei o Na aqui, né? No lugar do H. Beleza? Mais HOH. Que você conhece como H2O. Tranquilo? Então, ó, esse camarada reage com esse. Aí o Na entra no lugar. Isso aqui fica em solução. Tanto o ânion quanto o cátion. Muito bem. Portanto, um mol reage com um mol no processo de neutralização. Então, molaridade vezes o volume do ácido é igual a molaridade vezes o volume da base. É válido a fórmula porque eu estou trabalhando na proporção de 1 para 1. Muito bem. Então, molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. A molaridade da base que vem aqui em cima, que é a minha solução padrão, eu tenho, que é 0,1 molar. O volume da base foi o volume que eu gastei para neutralizar o ácido, ou seja, o volume equivalente. O volume equivalente é o volume que eu gasto aqui da bureta, certo? Que eu posso obter por meio das tabelas. Qual que é o volume que nós vimos aí? Lá, que a gente fez considerações a respeito, olhando para a tabela, 23,1 ml, ou seja, 0,0231 litros. 1, 2, 3, isso. Então, esse aqui é o volume equivalente, que eu obtenho olhando para a tabela, certo? Ele me deu o volume do ácido? Não deu o volume de ácido, mesmo porque o que ele titulou foi o comprimido, né? Então não faz muito sentido ter volume de ácido. Então não faz muito sentido desse lado da minha equação trabalhar com MV é igual a MV. Então o que eu sei? Eu sei que a molaridade vezes o volume do meu AS é igual ao número de mols. Então, é muito mais conveniente, nesse caso, trabalhar com o número de mols desse lado. Ó. Então, o número de mols de AAS no comprimido é igual a molaridade gasta da base vezes o volume gasto da base. Né? Molaridade da base vezes o volume gasto da base. Certo? Pronto. Ó. Você vai achar com essa multiplicação o número de mols de ácido acetil salicílico no AS, né? E aí, pela massa molar, você acha a massa de AS no comprimido, porque é isso que ele está perguntando. Determine a massa de AS no comprimido, certo? Então, é importante, por quê? Porque isso te permite calcular a porcentagem de princípio ativo. Se o comprimido tem 2 gramas, e eu determinei que a massa de AS no comprimido deu 1 grama, né? Qual que é a porcentagem de princípio ativo no comprimido? 50%. Legal, né, gente? A titulaçãozinha. Ó, você está vendo a aplicação da titulação potenciométrica para determinar princípio ativo no comprimido de um remédio, né? Então é bem bacana você entender essas coisas, tá? Então, ó, o tio só fez considerações e equacionou, já tá com meio caminho andado, agora o resto você toca, certo? Beleza? Muito bem. Então vamos avançar. Olha lá. Já estamos terminando, hein? Graças a Deus, professor. Quanta coisa. Pois é, quanta coisa, né, meu camarada? Vamos lá. Como é que eu faço isso em 15 minutos, né? 15 minutos de aulinha e depois deixa contigo? Fica difícil, hein? Mas vamos lá. Bom, acabamos a parte 4 de determinar o volume equivalente por meio de
das derivadas. Agora vamos avançar com o conteúdo, né? Falar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre qual método usar para encontrar o ponto de equivalente, né? O ponto de equivalência. Então, o que a gente viu? Nós vimos que a gente usa métodos geométricos e métodos analíticos. O método geométrico é aquele que usa lá o transferidor, que usa o compasso e tudo mais. Então, como é que a gente sabe quando usa um e quando usa outro, né? Tá, deixa eu enquadrar aqui direitinho. Então, tá lá, ó. O que acontece, gente? Quando eu tenho curvas bem pescoçudas, curvas de titulação bem pescoçudas, né, e bem definidas, curvas bem comportadas, né? Quando a gente vai para a volumetria clássica, olha, você tem uma versatilidade de uso de indicador visual maravilhosa, né? Então, é super simples de determinar pelo método visual, na volumetria clássica, o ponto de equivalência. Qualquer um desses 3 indicadores, teoricamente, funcionariam muito bem para essa titulação. Muito bem. Para essa curva bem comportada, quando a gente está fazendo a titulação potenciométrica, também é super simples de determinar. Eu boto uma bola aqui, traço aqui e puxo aqui, ó, e acho o volume equivalente, né? Eu posso determinar pelo método geométrico tranquilamente, né? Precisa usar a segunda derivada com fórmula acoplada aqui? Não, né? Se bem que o equipamento já faz isso para você, tá? Quem vai lá quem foi com a gente na visita lá na fábrica, lá no laboratório de química analítica, viu lá o equipamento, o titulador já plotando essa curva, já plotando a curva da primeira derivada e da segunda derivada, que faz assim e assim, né? Ele já faz tudo automático. Então, o equipamento, mesmo para curvas bem definidas, ele já faz a fórmula da segunda derivada e usa a fórmula da segunda derivada para achar o volume equivalente. E aí pega esse volume equivalente e acha a concentração, tá? Então, aqui para curvas bem comportadas, eu posso usar um método geométrico dentro da potenciometria, da titulação potenciométrica. Agora, qual que é a grande sacada, gente? Existem titulações no cotidiano e na prática que são muito complicadas, né? Que são muito mal comportadas, tá? Então, nem sempre eu tenho titulações bem definidas. Às vezes, eu tenho, aqui dá para usar o método de bolas? Ainda dá, né? Porque ainda tem um pescocinho, mas existem curvas, essa daqui, é uma curva de titulação. Olha que curva mal comportada, né? Como é que eu vou enfiar uma bola aqui e achar o volume de equivalente? Não dá, né? Olha esse pescoço de curva, olha só como é que ele é feio. Olha esse aqui, né? Então, quando eu tenho curvas de titulação muito ruins, não vai ter jeito. Aqui, nessa titulação e nessa, eu tenho que usar o método das derivadas, né? Então, acho que você estava se questionando o tempo todo: professor, para que eu uso tudo isso? Por que eu estou aprendendo tudo isso? É por causa disso, gente. Agora o tio está respondendo. O tio falava lá atrás, né? Falava, calma que eu vou te responder isso. Então, é isso, tá aqui, né? Existem titulações muito complicadas. E qual que é a função da derivada? Qual que é o poder da derivada, da primeira e da segunda? Ela torna esse ponto evidente, né? Ela salta. Quando eu pego essa curva aqui, quase não dá para ver o salto. Quando eu ploto o gráfico da primeira derivada, ela faz assim, fum, fum. Isso para uma curva super evidente, tipo essa, né? Agora essa daqui, ele também dá um salto, só que ao invés de fazer assim, fum, fum, ele faz assim, fum, fum, né? Mas ele acompanha, ele mostra pra gente esse salto, ele vai fazer assim, fum, fum. Aí você pega esse traço, pega isso daqui e plota aqui, você acha, né? Aí quando você plota a tabela da segunda derivada, o legal da segunda derivada é que eu não preciso construir curva nenhuma, né? Você pega o VA,
o VB, o potencial A e o potencial B, joga na fórmula, já me dá esse ponto aqui, ó, que está em algum lugar, né? Então, é muito legal a primeira e a segunda derivada, porque ela me permite calcular o volume equivalente de curvas muito mal comportadas, tá? Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu entender? Muito bom. Então tá lá, ó, curvas mal comportadas dificulta o traçado geométrico, tá? Gente, existem muitas titulações em que o comportamento da curva é muito ruinzinho, tá? Então é uma técnica bastante útil essa que a gente está aprendendo. Muito bem. Item 6. Quais são as diferenças entre a potenciometria direta e potenciometria indireta? Titulação potenciométrica. Bom, você deve estar se perguntando, né? Professor, para que eu estou fazendo tudo isso? Professor, para que eu estou fazendo tudo isso? Opa, nossa senhora, tá vivo. Olha lá, item 6. Opa, item 6. Agora a gente vai refletir um pouquinho a diferença entre potenciometria direta e potenciometria indireta. Então, como é que é o processo na potenciometria direta? Né? Na potenciometria direta, se eu quero determinar o pH de uma solução, ó, tá aqui uma solução. Qual que é o pH dela? O que é que eu faço? Eu pego o meu eletrodo de pH, tá aqui o meu eletrodo de pH conectado ao meu equipamentinho pHmetro ou potenciômetro. Ó, estamos pensando na potenciometria direta, tá? Potenciometria direta. Pego o meu eletrodo de pH conectado ao meu potenciômetro, calibro ele primeiro. Então ponho ele no pH 4, pH 7, pH 9. Aí já dou o comando para ele, ó, vou medir a amostra. Aí enfio ele na amostra. O equipamento, espero o equipamento estabilizar, aí ele me dá a leitura. pH 6,5. Não, vamos pegar um número bonitão aqui. pH 3. Pronto, olha que simples. Quer ver, ó? Em 30 segundos, 1 minuto e meio, em 2 minutos eu determino o meu pH, certo? Muito bem. Aí, como é que é o processo na potenciometria indireta, né? Como é que é o processo na potenciometria indireta? Eu vou pegar essa mesma amostra, colocar o peixinho aqui, né? O equipamento que vai fazer o peixinho girar, né? Para o peixinho, a barrinha magnética, né? Aí eu vou colocar uma bureta, tá? Aí vou colocar o meu potenciômetro conectado ao meu eletrodo de vidro. Olha lá, né? Aí eu vou jogando o ácido, quer dizer, a base de meio em meio, ou de 1 em 1, ou de 0,1 em 0,1, né? E vou fazendo as leituras. Putz, esse processo aqui é super demorado, gente. Demora um tempão. Ó, quando a gente vai fazer o experimento da potenciometria indireta lá no laboratório, a gente gasta 2 aulas, porque demora muito. Aí você deve estar se perguntando, professor, aqui eu gasto 2 minutos para fazer a medida, e aqui eu gasto 2 horas. Além de gastar 2 horas, né, para achar o mesmo valor, além de gastar 2 horas, eu tenho ainda que plotar uma tabela, fazer o cálculo da primeira derivada, fazer o cálculo da segunda derivada,
pegar os valores dessa segunda derivada, jogar numa fórmula para achar o volume equivalente, para depois calcular a concentração do ácido, a concentração de H+, para depois achar o pH. Olha só, isso aqui eu faço tudo em 2 minutos, aqui eu gasto muito mais de 2 horas. Então, por que isso? Para que tudo isso? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Bom, chegamos no ponto que eu queria, né? Gente, olha só que legal. A potenciometria direta e a potenciometria indireta, na verdade, elas têm capacidade de medir coisas distintas, né? E aí, por ter capacidade de medir coisas distintas, ora eu preciso usar uma, ora eu preciso usar a outra, né? Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra, né? Na verdade, o que a potenciometria direta faz, né? Lembrando que na potenciometria indireta, olha só, antes de fazer a titulação, eu faço o processo de calibração aqui também, tá? Então, antes de enfiar o potenciômetro aqui na solução para fazer a titulação, o que é que eu faço? Eu calibro o potenciômetro em 4, 7, 9, e aí depois eu coloco ele aqui e faço a titulação. Isso é importante lembrar, tá? Muito bem, mas estávamos comentando a diferença entre potenciometria direta e indireta, né? O que cada uma delas está medindo, né? O que a potenciometria direta mede? Ela mede concentração de H+, gente. Nesse caso, né? A gente está falando de volumetria, quer dizer, de potenciometria de neutralização, né? Se a gente pegar o eletrodo de vidro, ele está medindo H+, tá? Aí existem eletrodos específicos para cálcio, para potássio, para outros íons, tá? O que cada eletrodo mede? Mede íons livres, mede diretamente íons livres. Por isso que eu boto no padrão 1, padrão 2, padrão 3, ou tampão 1, tampão 2, tampão 3, depois eu meço diretamente a amostra, né? Isso daqui é muito legal porque mede rapidinho, mas mede íons livres. O problema de você ter essa medida direta é o seguinte: se eu quiser determinar a quantidade total de um ácido, se esse ácido é fraco, não dá para fazer por potenciometria direta, né? Então, por exemplo, o ácido acético, HAC, né? Eu quero determinar o teor de ácido acético. O ácido acético é um ácido muito fraquinho, né? Portanto, o equilíbrio dele com a água em solução é o seguinte: esse ácido tem pouco potencial de protonar a água, né? Ó, esse H+, só que não vamos escrever H3 ou a mais, não, vamos escrever H+. Então, né, eu tenho a formação de H+, e íon acetato, menos, tá? O que acontece? Se eu quiser determinar o teor de ácido acético, ó, a quantidade total de ácido acético, por exemplo, no vinagre, não dá para fazer por potenciometria direta. Por quê? Porque potenciometria direta, o eletrodo de vidro só pega o que está livre em solução, o H+. Então, ele vai me medir isso aqui só H+. Só que como o ácido acético é um ácido fraquinho, esse processo de ida, de gerar H+, ele se estende, né? A extensão dessa reação é muito pequena, né? A constante de equilíbrio dessa reação é da ordem de 10 elevado a menos 5. O que significa 10 elevado a menos 5? Significa que eu tenho pouquíssimo produto e muito reagente. Ou seja, o ácido acético tende a ficar muito mais no estado molecular do que no estado iônico, certo? Portanto, o que acontece, gente? A potenciometria direta é altamente não indicada para determinar teor de ácido acético, porque a potenciometria direta só pega aqui, ó, e essa daqui é só uma pequena fração do todo. Ó que legal entender isso, né? Então é só uma pequena fração do todo. Então, para eu determinar
teor de ácido acético numa amostra, é muito interessante usar a potenciometria indireta. Por que a potenciometria indireta? Olha que legal, gente. Porque quando eu enfio o eletrodo na solução, inicialmente ele pega isso aqui, ó, né? Ele pega isso aqui. Aí o que acontece? À medida que eu vou jogando o NaOH, aqui, ó, né? O NaOH, ó, a hidroxila do NaOH vai consumindo o H+, que está em solução e formando água. O que você aprendeu lá em deslocamento de equilíbrio? Quando a concentração de uma espécie diminui, é deslocado, né? Lei de Le Chatelier, o equilíbrio se desloca para cá. Ó. Então, o que vai acontecendo, gente, na titulação potenciométrica? À medida que eu vou gotejando NaOH, essa espécie vai caindo de concentração, porque a hidroxila vai consumindo ele, formando água, e essa espécie vai se rompendo, vai se quebrando e formando mais H+. Então, qual que é a ideia da titulação potenciométrica? Pegar a concentração total de ácido acético. Né? Esse processo acontece em que situação? Né? Eu vou gotejando, a hidroxila vai consumindo o H+, essa concentração vai diminuindo, essa espécie vai se rompendo cada vez mais, até que essa espécie é totalmente consumida da minha amostra. E aí eu tenho salto, né, na sigmoide. Ó, perceba, gente, a aplicação entre uma potenciometria e outra. Percebe? Então, quando eu tenho ácidos fracos e eu quero mensurar a concentração de ácidos fracos, né, a potenciometria direta é altamente não indicada. Eu preciso usar a potenciometria indireta. Tá claro isso, gente? Né? Já se, ó que legal, se a minha amostra aqui, ó, fosse de ácido clorídrico, né? O que você sabe? A gente sabe que o ácido clorídrico é um ácido muito forte, né? Ele também estabelece um equilíbrio químico com a água, formando H+ e Cl-. Como ele é um ácido muito forte, a gente pode dizer que a concentração de HCl é praticamente igual à concentração de H+. Ó, porque toda vez que eu tenho 1 mol de HCl em água, eu formo 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-. Né? Praticamente todas as moléculas se dissociam. Né? Então eu posso dizer que a concentração de HCl é praticamente igual à concentração de H+. Então, para ácidos fortes, muito fortes, a potenciometria direta, que me dá o dado em 2 minutos, né, ela me consegue resultados muito bons para determinar a concentração do ácido. Mas perceba que a potenciometria direta, ela pega o H+. Ela pega diretamente o H+. Para ácidos fortes, essa concentração é praticamente igual à concentração do ácido. Né? Então, a potenciometria direta serve para medir diretamente, vamos dizer assim, com certo grau né? Tá razoável essa aproximação. Né? Então, eu posso dizer que a concentração do ácido é tanto. Né? Só que eu estou medindo com a potenciometria direta, estou medindo concentração de H+. Na potenciometria indireta, não, né? Na potenciometria indireta, eu estou medindo isso aqui, só que eu vou jogando soda para consumir isso aqui e aí vou deslocando equilíbrio. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Muito bom. Tá acabando, gente. Considerações sobre outros tipos de titulação, gente. Então, ó, nós fizemos todo o nosso discurso de potenciometria pensando na titulação ácido-base, tá?
Só que tem a titulação de precipitação, de complexação e de oxidução. Tem as 4 lá na volumetria clássica, certo? Tem as 4 na titulação potenciométrica? Tem. Nós vamos ver exaustivamente as 4? Não. Os princípios são todos os mesmos, gente. Eu vou usar a segunda derivada aqui também, papapá. Então, é tudo igual, tá? A única diferença, né, é que, por exemplo, você vai lá para precipitação, para titulação potenciométrica de precipitação, olha lá, ó. É tudo igual, mas é diferente, né? Mas é tudo igual. Então, na titulação de precipitação, ao invés de ter uma base em cima, né, eu tenho AG em cima, prata. Ao invés de ter um ácido embaixo, eu tenho íons cloreto embaixo. Aí eu enfio o potenciômetro aqui e ele vai medindo o potencial, né? Eu tenho uma certa concentração de cloretos aqui, ó, que me gera um potencial, né? Então, à medida que eu vou gotejando prata, essa concentração de íons cloreto vai caindo, o potencial vai caindo, né? Tudo bem? Só que aqui, ó, eu posso usar um eletrodo de cloreto direto, um eletrodo específico para cloreto. Tudo bem? Mas ó, é tudo igual, é potenciometria, né? Quando a gente olha para sigmoide, eu posso colocar aqui, ó, aqui não é pH, aqui é pH mais ou PCl menos, do jeito que eu preferir, em função do volume titulante, certo? Ó, mas é tudo igual, tem a curva sigmoide, tem a primeira derivada e a segunda derivada, olha lá, certo? Gente, eu vou parando por aqui o vídeo, né? Eu acho que a gente conseguiu terminar a matéria, né? Essas considerações são importantes só para você perceber que é tudo igual, mas a gente vai parando por aqui, porque senão isso aqui não tem fim, beleza? Vou ficando por aqui, beijo, beijo, beijo e até a próxima atividade.